As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para não admitir que sua vida não tem significado. Isso é uma frase do livro O Conto da Aia, que vamos resenhar hoje. Roda a vinheta. Então, o livro é da Margaret Atwood, foi escrito em 1985 e é um romance distópico. Então, vamos falar sobre ele. Após um golpe no governo matar o presidente e metade do Congresso, um grupo religioso toma conta do Estado e transforma aí um Estado totalmente totalitário em um Estado totalitário e teocrata. Que mais do que atualmente, né, que já tem muito isso aqui, mais do que atualmente ele segrega muito a mulher, retira todos os direitos que as mulheres conquistaram nesses anos todos. Então as mulheres ficam totalmente submissas, perdem o dinheiro, perdem a roupa, perdem o nome e se transformam em meros objetos do Estado. E esse Estado não tem nenhum limite e nenhuma regulação, porque eles derrubaram a Constituição. E todas as leis desse novo Estado se baseiam em Deus e nos versículos da Bíblia. Então é um Estado muito teocrata e que cria versículos da Bíblia para satisfazer suas próprias vontades e comandar as mulheres, porque as que estão mais subordinadas à lei são as mulheres, os homens nem tanto. Na região onde era Nova Inglaterra, eles extinguiram esse nome e transformaram em Gilead, que é o nome da cidade bíblica. E de lá as mulheres não podem sair. E tem uma frase muito interessante no livro que é: os ratos em um labirinto podem ir a qualquer lugar, desde que permaneçam no labirinto. Depois desse ataque que tomou conta do governo, muitos fatores, sobretudo a radiação, acabou com a fertilidade das mulheres. Então poucas mulheres continuaram férteis. E aí esse Estado implantou na cabeça das mulheres que tudo que aconteceu de ruim, a radiação, a tomada do governo, tudo que aconteceu de ruim era culpa delas. E ali Deus estava castigando elas com aquilo. Então as mulheres foram castigadas com a infertilidade por descumprirem as leis da igreja, as leis de Deus. E para elas se redimirem com Deus, com a religião, elas se submeteram ao Estado. As que eram pobres e férteis viraram aias, que a única função delas era engravidar do comandante, homens de alta patente. E elas foram destituídas do seu próprio nome. O nome dela era associado ao nome do seu comandante. Por exemplo, a protagonista do livro se chama Offred. E Fred, que é de Fred. O nome do comandante dela era Fred e o nome dela era Offred. As aias vestiam vermelho, tinha uma aba branca na cabeça que lembrava viseiros de cavalo, porque elas não poderiam olhar para o lado, nem poderiam encarar ninguém nos olhos, e elas só saíam na rua em dupla e eram constantemente vigiadas por homens. Os olhos, os guardiões e os anjos, que são homens que trabalham para o governo, que vigiavam as mulheres. Já as esposas do comandante usavam azul e as martas, que eram as governantas, usavam só verde. Todo mês, as aias, então ela deitava assim nas pernas abertas das esposas e o comandante tinha lá e tinha relação sexual com ela só para tentar engravidá-la. E eles chamavam isso de cerimônia. A Offred, a protagonista, a protagonista desse livro, é da primeira geração desse novo governo. Então ela sofre muito porque ainda tem aquelas lembranças do passado, de quando ela era livre, de quando ela podia ter dinheiro, quando ela podia ter suas próprias roupas, quando ela tinha um nome. E as tias, que eram mulheres encarregadas por treinar as aias e cuidar delas, falavam sempre que para as próximas aias seria mais fácil, porque elas não desejariam aquilo que não podem ter. Outras mulheres eram taxadas de não mulheres, ou por serem inférteis, ou por serem lésbicas, e por outros motivos. E eram levadas para as colônias, onde ficavam os criminosos comuns de Estado. E lá eram lugares muito marginalizados, com alta radiação, e onde as pessoas não conseguiam viver por muito tempo. Então tudo que as mulheres faziam, tudo que as pessoas faziam era visando o interesse do Estado, sobretudo dos homens. As martas, que eram as governantas, chamavam as aias de vagabundas, porque o Estado implantou na cabeça das mulheres que as aias eram inferiores a elas. Então até as próprias mulheres eram incitadas pelo Estado a detestar umas às outras e admirar o homem, aquele ser inalcançável. E a autora não explica como isso aconteceu de cara. Ela vai dando pistas do que aconteceu, a gente vai captando o que aconteceu, mas ela não explica. E a Offred, ela fica lembrando o tempo todo, e por isso o livro tem uma narrativa muito longa, muito monótona, muito cansativa, porque a vida das aias era assim. Demora muito pra acontecer alguma coisa no livro, mas quando acontece, ele acaba.
O mais assustador é que as coisas não aconteceram de repente nesse novo estado. Então sempre teve alguma pista do que poderia acontecer, mas as pessoas não percebiam. Mesmo sendo um livro da década de 80 e mesmo sendo um livro distópico, ele lembra muito a sociedade que a gente vive hoje. Então, observem ao seu redor essas pequenas pistas. Por exemplo, um senhor de 86 anos que é totalmente machista e as pessoas justificam com ele é idoso, o tempo dele, não sei o quê. O discurso sexista de muitos políticos, então a gente tem que saber identificar esses discursos muito machistas que predominam muito ainda na nossa sociedade. Todos esses são pequenos sinais de algo maior que a gente precisa evitar. Eu, como homem, não senti muita dor e muito impacto esse livro porque eu tô num lugar de privilégio na sociedade, então eu não tive como sentir toda a dor que esse livro traz. Mas eu me senti muito incomodado com o tratamento que as mulheres têm nesse livro. Se a gente olhar pro lado, a gente vai ver muitas marcas da sociedade de Gilead. Mas é uma história muito densa e muito pesada, que vale a pena ler e que vai abrir os olhos de muita gente. Eu espero que isso abra os olhos de muita gente. E eu sei que muita mulher deve ter chorado horrores lendo esse livro, porque deve remeter um medo muito grande que eu não sei qual é, porque eu já falei, eu estou num lugar de privilégio. E essa obra reúne tudo que o feminismo combate e demonstra por que precisamos nos unir, por que as mulheres precisam se unir, porque os homens precisam deixar de ser machistas e se unir às mulheres, porque senão vai virar essa sociedade totalmente opressora, sem liberdade. Eu escolhi esse livro para ser a primeira resenha de livros do canal, porque é um livro que todo mundo precisa ler, para tentar captar na nossa sociedade esses pequenos detalhes e a gente abrir os olhos para que a sociedade Gilead não vire uma realidade. Eu vou explicar também porque eu tô usando essa camisa. Dá pra ver? Feminist. Porque apesar de ser um homem, e eu sou totalmente antimachista e apoio muito o movimento feminista e tudo que ele prega. E eu sei que esse não é meu lugar de fala e que eu tô no meu lugar de privilégio como homem, mas é o que eu luto todo dia pra desconstruir todo esse preconceito. E a gente tem uma sociedade igualitária, que a gente não quer ninguém acima de ninguém, a gente quer todo mundo igual. Então abra sua cabeça e vamos apoiar o movimento feminista.